Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos. O Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 3 de setembro, 6 décadas de fundação. E estamos, para comemorar essa data, estamos recebendo os profissionais que passaram aqui pelo Jornal Diário de Suzano e ajudaram a contar a história do jornal durante esse período. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou, se você preferir, deixa sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra e a satisfação de receber hoje aqui a jornalista Fabiana Mello, que é coordenadora de produção e editora de texto da TV Diário. Fabiana, obrigado pela sua presença aqui no DS 60 anos, ter aceitado o nosso convite. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Edgar, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouco da minha história e a gente vai falar. Trabalhamos juntos, né? Trabalhamos juntos. 90 e... Quando você entrou aqui? 90, eu até fiz algumas anotações aqui. Eu entrei no Diário de Suzano dia 2 de maio de 95. E fiquei até março de 96. E aí nesse período foi a gente se cruzou na redação. O dia que você entrou foi o dia que eu fui registrado no jornal, que eu entrei em novembro de 94 e fui registrado nesse período aí, estava na fase de experiência. Novembro de 94 você entrou. Mas obrigado por você ter aceitado o convite. A gente vai falar um pouco aí da sua trajetória, né? Que é essa a intenção mesmo, é falar da trajetória, como que está hoje o profissional que passou aqui pelo jornal. Mas assim, você não começou no Diário de Suzano, né? Você teve uma experiência bacana aqui no DS, mas eu queria que você contasse a sua trajetória aí, até chegar no jornal. O que você está fazendo hoje? Eu até fiz algumas anotações aqui, porque o tempo passa, né, Edgar? E a gente circula bastante por aí, né? Principalmente no começo da carreira, a gente vai em busca de novos desafios e tá pronto para trabalhar, tá querendo mostrar serviço e correr atrás, né? Eu comecei a minha turma de 94, né, na Universidade de Brás Cubas, e eu passei bem no começo pela Metropolitana, nem foi um estágio, eu acho que eu fiquei um mês, alguma coisa assim, um mês e meio. A Silvia Quimelo, que era a chefe na época, né? Está hoje no Diário de Mogi, né? Hoje ela tá no Diário de Mogi. E eu tive esse primeiro contato com o jornalismo, mas na questão de rádio, né? A Rádio Metropolitana. E eu fiquei um tempo ali né? Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho só o rádio. Depois eu passei pelo Jornal de Brás Cubas, que ficava lá mesmo em Brás Cubas, ali naquele centrinho de Brás Cubas. Acho que era semanal, né? Era semanal. Eu acho que você lembra do Paulo Quaresma. Lembro, esteve aqui o Paulo Quaresma. Ele esteve aqui? Esteve aqui. Então, na verdade, quem me indicou o jornal de Brás Cubas, eu não sei se você vai lembrar ou já ouviu falar, foi a Alessandra Carvalho, uma amiga minha, que ela estudava na UMC e ela começou um ano antes de mim na UMC. E ela trabalhava no Jornal de Brás Cubas e tinha conseguido vir para o Diário de Suzano. Ela falou assim, acho que vai abrir uma vaga lá, dá um pulo e fala com o Paulo Quaresma. Eu fui para lá, falei com ele e comecei lá trabalhar com eles. E tem um momento muito importante dessa parte que eu passei pelo Jornal de Brás Cubas, que uma vez o Clube de Campo ia receber, não, o Clube de Campo não, o Náutico, ia ter um show do Titãs.
E eu falei pro Paulo, ó, Paulo, eu quero cobrir, né? Vou lá, né? E quero cobrir esse show. Porque eu tenho uma informação que a Marisa Monte vai estar lá e eu quero... A Marisa Monte, se eu não me engano, era namorada do Nando Reis, né? Ela era namorada do Nando Reis. E eu fui, né? E eu tinha alguns amigos do Diário de Mogi também. E, enfim, aí a gente está esperando aquele alvoroço todo, de repente chega o Titãs, né? A banda e tal. E aí o Tony Belotto estava com a Malu Mader, o Nando Reis e a Marisa Monte estavam acompanhando. E aí eu consegui entrevistar o Nando Reis. E falei pro Nando, Nando, eu queria tanto entrevistar a Marisa Monte, ela tá lançando, né, um disco, né, como que a gente faz? Ele falou assim, ó, vou perguntar para ela se ela quer falar com você. Mas, obviamente que o foco era o Titãs. E aí eu acabei fazendo uma matéria com o Titãs e acabei fazendo uma matéria com a Marisa Monte. Legal. E ela estava até bem no lançamento, não sei se era aquele cor de rosa e carvão, alguma coisa assim. E a gente, aí eu cheguei pro Paulo, no outro dia, Paulo, tem uma matéria do Titãs e da Marisa Monte. E foi muito boa a experiência que eu tive com eles, porque a gente chega cru, né? Eu digo, a gente não sabe nada, né? E a gente realmente, a experiência, você vai conhecendo, você vai... no dia a dia você vai acumulando, a experiência vai... Exatamente. Vai errando, vai acertando e vai fazendo, né? Exatamente. E aí surgiu essa minha essa estava, a Alessandra, que me indicou o Jornal de Brás Cubas, ficou um período também no Diário de Suzano e estava indo para São Paulo. Aí ela falou assim, ó, Fabi, tenta aqui. Na época era Simone Leone. Eu fiz um teste e consegui. E eu lembro, na redação, lógico, você, o Vladimir Gama, que fazia a polícia. Teve aqui também, Vladimir. Você lembra? A Marilei Schiavi, fotógrafo Carlos Magno, né? Se eu errar alguém, o nome você me... Porque faz muito tempo, né? Marcelo Alvarenga. Daniel Pereira também. Pessoal, né? Uma galera boa. E fiquei um tempo aqui. Aqui, antes de você continuar, você entrou aqui e fazia cidades, né? Eu fazia cidades, matéria de cotidiano, Suzano, prefeitura. Cotidiano, cidades, prefeitura, com esburacada. E tem alguma matéria que você lembra assim que te marcou? Falou, puxa, essa matéria... Olha, teve uma matéria que me marcou muito, porque foi quando eu conheci a Vanice Assas, né, o Robson Regato, que eles vieram fazer uma parceria com o Diário de Suzano, eu não lembro o que era na época, mas eles estavam... Eles criaram o logo do jornal, da Rede DS, e fizeram uma repaginação no jornal. O Robson vai vir para dar entrevista aqui. Eu acho que foi essa época. E calhou, deu o Rolling Stones, ia estar no Brasil, e eu ia assistir um show deles em São Paulo, com uma amiga da faculdade. E aí eu falei, poxa, já que eu vou nesse show, por que não cobrir esse show e escrever alguma coisa, né? Uma coisa histórica. E eu fui, aí eu conversei com a Vanice, e a Vanice é fã dos Rolling Stones. E ela acabou me ajudando, quando eu voltei com o material, ela acabou me ajudando a escrever essa matéria. E foi fantástico, uma coisa muito marcante para mim. Essa história dos Rolling Stones, como foi, porque choveu muito, né? No dia que eu fui, eu acabei fazendo eu entrevistei umas pessoas antes de entrar no show, mas assim, uma coisa que me marcou bastante. Bacana. Depois você saiu do DS, aí você continuou sua carreira aí. Do DS, eu fui pro Mogi News em 96, mas foi um tempo curto, eu fiquei de maio, pelo que eu estou vendo aqui na anotação, até dezembro de 96. Também fiz
cidades, que era o mesmo que eu fazia aqui, mas aí eu já estava em Mogi, né? O Mogi News era ali na Praça Norival Tavares, não sei se você lembra, também era um jornal semanal. E ali eu lembro que eu entrevistei o seu Valdemar, entrevistei o seu Valdemar pelo menos umas 3 vezes. Valdemar Costa Filho. Entrevistei ele. E também matérias do dia a dia, né? Água, esgoto, essas coisas, né? Reclamação. O que a gente faz no dia a dia, a cobertura de cidades, né? De jornal impresso, né? Aí, depois do Mogi News, eu saí do Mogi News porque a Denise Capelletti me fez um convite para fazer um almanaque Alto Tietê. Eu não sei se você lembra. Lembro. Do almanaque Alto Tietê, que tinha o apoio do Sindicato do Comércio Varejista, do Ayrton Nogueira. E a gente acabou fazendo... Sim Comércio, né? Isso, Sim Comércio. A gente acabou fazendo esse almanaque, né? E depois que o almanaque acabou, né? Eu fui para a semana. Fiquei... Eu não tenho essa anotação, mas não foi acho que não foi nem um ano. Eu fiquei pouco tempo lá. E aí, finalmente, em 2000, eu entrei na TV Diário. Aí eu entrei na TV Diário, uma amiga minha de faculdade falou, né, vai instalar a TV Diário em Mogi. Exatamente, em 2000 mesmo. 2000. Aí eu falei, eu vi uma placa, porque eu morava em César nessa época, eu falei, eu vi uma placa num terreno, a TV Diário vai ser ali, eu vou entregar um primo dessa minha amiga que era jornalista, dei um contato para ela, vai na rua tal, que a TV Diário começou na Rua Vargas, e tinha a parte administrativa, que ficava numa casa em frente, onde a TV Diário estava. E ela foi lá, fez a entrevista, então falou, me dá esse contato que eu vou lá também. Aí eu fui, e depois conversei, quem me recebeu, o Jânio Valim, que era o gerente, ele não estava no dia que eu fui. Estava o Adib Luanes, que era seria, né, depois o chefe de redação. E eu falei, Adib, eu não tenho experiência em jornalismo de televisão, né, só tenho contato de televisão na faculdade, que é aquele contato, né, Edgar, que a gente sabe, tanto do impresso, de televisão, a gente faz um pouquinho de cada, né, lá na faculdade, você conhece um pouquinho de cada coisa. Mas experiência mesmo, colocar a mão na massa, na prática mesmo, a gente na prática só fazendo. E aí ele falou assim, conversei com ele e tal, aí ele falou assim, tem até uma coisa curiosa, assim, eu acho engraçado contar, e ele falou, poxa, mas você não tem experiência, né, como que eu vou te contratar? Não, eu falei, não, mas vale a pena, me contrata. E ele falou assim, não, gostei de você. Aí ele pegou e falou assim, que signo você é? Eu falei assim, sou escorpião. Ele falou, poxa, então você está contratada, porque eu também sou. Vai lá pegar sua carteira e volta aqui. Então até hoje, 21 anos, né? Que você saiu depois nesse aí intervalo. Eu fui, peguei minha carteira, levei e comecei na produção, lá na Rua Vargas. E, enfim, com aquela... muito diferente, né? Você sair de uma redação de jornal impresso e você cair numa redação de televisão, né? Porque são coisas totalmente... A notícia, tudo bem, é a mesma, né? Mas a forma de fazer é diferente, né? Você depende de várias pessoas, né? Até você chegar no produto final, até chegar pro telespectador. E foi muito, assim, diferente para mim. Aquela redação pequena na Vargas, comecei como produtora, depois aí mudou. Quando a gente mudou para César, para o distrito César de Souza, aí eu já estava eu já era editora de texto, né? E aí eu comecei a aprender, a editar as matérias, e eles falaram assim, olha... a pessoa que fecha o jornal vai sair, né?
e a gente vai colocar você como fechadora. Eu não tinha experiência nenhuma para ser fechadora de jornal. Mas é aquela coisa, a gente também tem que se lançar aos desafios. E quando a gente é mais jovem, a gente é peitudo mesmo, né? A gente vai e a gente quer fazer acontecer. Eu aceitei. Aí eu fechei o Diário TV primeira edição, fechei o Diário segunda edição, e aí depois eu saí. Em 2001 eu saí, eu fui para Londres, eu fiquei um tempo em Londres, não seria um intercâmbio, né? Eu fui mesmo para conhecer. Aprimorar o inglês, né? Eu fui para lá, estudei, conheci outras pessoas, fiz amigos que eu tenho até hoje, tive contato com outra cultura, isso foi muito importante. Aí eu voltei para cá em 2002. Aí eu fiquei entre 2002 na TV, 2002 a 2003, eu fiquei na TV Diário, de novo. Aí eu voltei para Londres de novo, fiquei mais um ano em Londres, fiquei mais um tempo, e depois, em definitivo, né, eu posso dizer isso, que eu estou até agora na TV Diário, eu voltei em 2006, mas aí em 2006 eu já assumi a coordenação de reportagem e produção, e fiquei mais ou menos até 2013, por aí, final de 2013. Aí em 2014 eu fui fazer, eu passei para editora de texto novamente, fui fazer o Bom Dia Diário. Aí fiquei foi até esse ano, começo do ano. E aí eu voltei para a coordenação, né, de produção e editora de texto, né. Aí eu estou na edição do Diário TV primeira edição, onde tá a Ilana Siqueira, que é editora-chefe, e a Carol Paes, que é apresentadora, né? E a gente está lá. A editora de texto, até para o nosso internauta saber como funciona, muita gente tem curiosidade, né? Se souber que você vir aqui, mandar pergunta no WhatsApp. Que texto que vai para a TV? Você é editora de texto, né? Qual que é o texto que você tem que deixar disponível para o telespectador ele ter o maior conhecimento daquela notícia que está indo para a TV? Claro que a linguagem é diferente, você já falou em relação ao impresso, né? Sim. Só vamos voltar um pouco para a pessoa entender aquilo que ela está assistindo. Uhum. Né? A gente faz, assim, vou falar um pouco a grosso modo. Então, a gente quer falar sobre falta de água, tá? Uhum. Então, tem um bairro aqui em Suzano, por exemplo, vamos supor, Vila Fátima, eles mandam mensagem pelo WhatsApp, eles ligam lá para a redação, vamos supor, tá faltando água aqui há uma semana, ou tem água um dia, depois outro dia não tem, e vai. A produtora pega aquela informação e aí nós fazemos nossas reuniões, né? No caso, hoje acontece uma reunião de manhã, 8h30, depois acontece uma reunião após o Diário TV, primeira edição, que termina por volta da 1h. Agora está tendo uma alteração por causa das Olimpíadas. E aí, gente, o que a gente tem, né? Tem coisas que a gente já sabe que a gente tem que cobrir, que o prefeito vai anunciar alguma coisa, vai mudar o sistema, a empresa de coleta de lixo, enfim. Tem coisas que já está ali que você tem que fazer. Aí a produtora vira, estou falando de forma didática para a pessoa entender. Olha, três pessoas da Vila Fátima ligaram aqui e está faltando água. Tá? A pessoa que te ligou fala. Ela falou que a tia dela que mora na outra rua fala. Tá? Tem o contato? Tem. Tá, então vamos fazer? Vamos até lá. Então a produtora, ela vai fazer uma pauta, né? Ela vai fazer um roteiro, a proposta, a gente vai lá, qual que é o foco? É ir lá na Vila Fátima e mostrar essa falta d'água. Vai colocar o endereço, vai colocar as informações. Tá faltando água agora. A última vez que faltou foi há 3 meses.
né? Então você faz aquele levantamento, faz aquele roteirinho para o repórter. O repórter pega aquela matéria, ele já tem ali, a gente faz... É que eu esqueci de trazer uma capa de pauta só para a gente mostrar para ver como funciona. Então tem lá, o Edgar vai entrar às 7 horas, ele vai... 8 horas ele tem que estar lá na Vila Fátima fazendo a matéria, cinegrafista, você vai fazer a matéria. E aí, você vai me ligar, eu sou a editora de texto, ou você chega na redação, tá, vamos passar o texto, vamos ver como que essa matéria tá. E aí, eu vou olhar seu texto, né? Você vai contar a história daquele bairro, né, da falta d'água, e você vai ter o depoimento daquelas pessoas. Aí eu falei, Edgar, vamos mudar aqui acho que pode ficar melhor, esse texto. O que ela fala, mais ou menos? Tá, então vamos mudar aqui para dar uma liga com a entrevistada vai falar. Então, o editor de texto, ele, nesse ponto, ele trabalha junto com o repórter, né? Porque você tem que me falar o que você tem, para a gente poder passar aquilo pro papel. Obviamente que você já vai estar na rua, você já vai rascunhando, né? Você já vai escrevendo a matéria. Deixar o mais claro possível, né? Mais claro possível. Olha, eu não sei, essa parte aqui tá estranha, não tá legal. Vamos mudar? Vamos. Então, aí eu pego, você grava aquilo, né? Você vai para uma cabine gravar, e essa matéria que a gente fala gravar o off, né? E aí você grava, eu pego aquela matéria, tá? Que você gravou, vou para uma ilha de edição com o editor de imagem e a gente vai editar. Então você gravou lá, os moradores estão sem água há 3 semanas. Vai a sonora da Vera. Então eu vou escutar a melhor parte da Vera e vou colocar. E assim vai, na sequência. As afiliadas da Globo seguem o padrão da Globo. A gente tem um padrão que é determinado. E assim vai, mas você está vendo que a diferença, quando a gente começou, que a gente pegava o fotógrafo, né, lembra? Entrava no carro, pegava um caderno, uma caneta. Você e você. E você chegava, o que você tem? Então você ia lá. E a TV... preza muito pela imagem, depende muito da imagem também, né? Você depende, na verdade, consegue... você depende de várias pessoas, né? Porque assim, se aquela pessoa que pegou aquela reclamação, ela errar qualquer coisa, ou o endereço estiver errado, você depende dela, né? E aí você tem que conversar com o cinegrafista para quê? Para vocês casarem. Porque não adianta você chamar também na matéria algo que você não tem imagem. Porque senão você não vai ter como mostrar aquilo, né? Você escreve uma coisa e o seu cinegrafista fala outra. E assim vai. Quantas notícias que o jornal depende, assim, para ir pro ar? Geralmente, é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Quantas notícias, por exemplo, as edições do... Então, depende muito. Porque assim... Tem o ao vivo também. Porque assim, geralmente, o Bom Dia Diário, ele tem 25 minutos, tá? É a média. Ele sempre tem 24, 25 minutos. Tanto que ele começa sempre 8 da manhã. Agora, ele não... E aí, vamos supor que o prefeito ou um secretário vai falar. Então, você coloca mais 3 minutos, tá? Aí você tem um boletim sobre arte, que ele tem 4 minutos. Você pode colocar para encerrar o jornal, um assunto mais leve, você começa com um mais pesado e vai. Então você vai somando desse jeito, né? Não é o tanto, não é o tanto de matéria que você tem que ter, é o tempo do jornal. Não pode extrapolar o tempo. Então, por exemplo, aí você vai afinando até você chegar àqueles 25. Só que, por exemplo, você pode falar mais rápido e eu posso falar mais devagar, né? Então, obviamente, se você falar mais rápido, você vai ganhar tempo, entende? Você vai muito rápido, vai sobrar um tempo, né? Então, tem toda uma contagem que é feito na hora do vivo, né? Para aquele jornal ir para o ar. Então, eu tenho, por exemplo, o primeira edição, ele já tem 50 minutos, ele tem 1 hora,
Às vezes ele pode, agora com as Olimpíadas, ele tem uma variação grande de tempo, e ele também pode entrar às vezes antes do meio-dia. Depende, por exemplo, quando o Brasil joga, se ele acabar 11h45, obviamente que nós somos avisados, mas você pode entrar. Então, você corre quanto tempo, às vezes. Eu estou olhando para você, olhando para o celular, mas não é falta de educação. As pessoas, às vezes, estão assistindo aqui, às vezes manda pergunta. Maurício Buiucati está assistindo, o Fernando Araújo, o Hugo Marques também, que tem acompanhado aqui as nossas entrevistas, está acompanhando a gente aqui também. Tem notícias, claro, o jornal, o Diário TV é um jornal regional, né, afiliado da Globo, mas tem notícias que também vão para o Jornal Nacional, né? Vocês conseguem emplacar muitas matérias, às vezes, no Jornal Nacional, depende muito do assunto, né? Como que funciona isso? É assim, tem uma editora de rede, né? Que é a Margarete Sato, acho que você conhece, trabalhou anos, né? No Diário de Mogi, enfim. É uma figura bem conhecida, né? Entre nós, jornalistas, né? E ela é a nossa editora de rede. Então, o que você pode fazer? Você pode entrar na rede em duas situações, né? Obviamente, se cair um avião, né, na nossa região, né, a gente vai mandar uma equipe para lá e a gente emplaca, certo? O Raul Brasil, né? Infelizmente, essa tragédia do Raul Brasil, a gente emplacou, né? A gente estava aqui, a gente entramos ao vivo, né? E as matérias produzidas. Então, vamos supor que você... vou dar um exemplo. Tem um lugar fantástico em Suzano que ninguém mostrou até hoje. É uma história boa. Aí, a editora de texto, ela entra em contato com a gente fala a rede. No caso, quando a gente fala a rede, é o Jornal Nacional, é o Jornal da Globo, Hoje, o Jornal Hoje. Então ela vai, não rende JN, né? Não rende Jornal Nacional, mas rende um Jornal Hoje, né? Mas rende um Jornal da Globo. Então, vocês querem história assim? Queremos. Então é assim que a gente emplaca as matérias na rede, né? Em rede nacional, né? Bacana. E lógico, tem também as matérias que nós emplacamos no estado, né? Que no caso do Bom Dia São Paulo. Né? As matérias de gaveta da TV tem prazo de validade ou não? Matéria de gaveta? Não, tem como todo lugar, né? Até como no impresso. Então, você tem... Às vezes tem que atualizar... mas só para você entender. Então, tem lá primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, o último bloco do jornal. Estou falando no caso do Diário TV, primeira edição. Você tem um stand-by, você tem as suas reservas, né? Que nós chamamos de gaveta, né? Gaveta é aquela coisa, tipo assim, o que nós temos na gaveta, né? Então, tá lá. Então, por exemplo, eu tenho um boletim que eu estou falando de serviço, de um serviço que eu posso dar até o último dia estourando, 10 de agosto. Porque dia 12 começa as inscrições. Então, a gente tem, sim, uma gaveta boa. Que aí, no caso, é a editora-chefe que comanda isso, né? Isso fica... a editora-chefe, lógico, todo mundo, apresentadora participa do jornal, produtor participa do jornal, editor participa do jornal. Qualquer pessoa que entrar na redação participa. Só que a gente avalia, obviamente, porque às vezes as pessoas ligam, né? Eu quero que passe tal coisa, né? Vocês vão vir aqui fazer minha matéria? Não, com certeza a gente vai avaliar, mas é uma equipe, né? A gente trabalha em equipe. Então, às vezes não depende de uma pessoa, né? É o grupo, o conjunto ali que decide, né? Fabiana, como que foi a pandemia para você, né? Eu queria saber se você trabalhou em home, como que foi a redação da TV Diário, como que vocês fizeram. Claro, a gente continua na pandemia,
apesar do avanço aí da vacinação. Como que foi para vocês trabalhar na questão da pandemia? Como que está hoje o trabalho? Bom, a gente falando do ano passado, né, mais ou menos, Sim. eu lembro mais ou menos entre março e abril, foi quando, pra gente, tudo começou, porque a gente já tinha vários relatos da Itália, você lembra, né? Lembro. Aí os Scamparini estavam entrando direto, falando das mortes na Itália, que eu lembro que eram coisas absurdas, e a gente ficava, assim, horrorizado, né? E mal sabia que aquilo tudo ia chegar bem rápido aqui no Brasil. E eu fiquei uma vez home office, foi bem no começo da pandemia, foi, se eu não me engano, eu acho que foi entre abril, acho que foi abril mais ou menos, que eu fiquei. Foi assim, acho que na segunda semana, porque eu tive contato com uma pessoa que depois eu descobri que teve Covid. E eu liguei, né? Você chegou a ter Covid? Não tive. Não, que eu saiba não, mas eu já fiz teste, eu não tive. E aí eu fiquei, né? Porque tinha que esperar aqueles 15 dias, né? Eu conversei com o Dino, ele falou, não. E assim, todo mundo estava assustado naquele primeiro momento, né? A gente não sabia, a gente não tinha muita informação da situação. Era uma situação grave, você achava que ia morrer. Se eu pegar esse negócio, acabou tudo. E aí eu fiquei 15 dias e voltei depois. Enfim, não tive nada nesses 15 dias, mas como eu tive contato. Mas de lá para cá, trabalhando direto. A gente tem sim, né, a parte administrativa, parte financeira, muita gente, o comercial, muitas pessoas trabalhando home office, né? Mas a redação mesmo, a gente, boa parte, ficou trabalhando, sempre trabalhou ali, né? As equipes que vão para a rua fazer, né? Que faz as matérias, mas a gente o tempo inteiro. Tem algumas pessoas da parte do jornalismo que estão home office, sim. Uma parte do G1 também, home office, né? Até mesmo porque não dá para todo mundo ficar no mesmo local ainda, né? É muita gente, né? Mas, assim, até eu já fiz o teste uma ou duas vezes. Já se vacinou? Eu já me vacinei, tomei a primeira dose. Né? Tomei da AstraZeneca. Passei mal pra caramba. E agora estou aguardando a segunda, né? Como muita gente, né? Bacana, ó. Estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria a sua opinião. Você começou no impresso, né? Você está na TV hoje, né? A sua opinião sobre o jornal impresso, assim, a gente ouve muito falar o impresso está em dificuldades, a gente ouve muito falar da decretação do fim do impresso. Qual que é a sua opinião sobre o impresso futuro? Olha, eu acho que, sim, acho que o caminho é realmente a coisa digital, né? Porque, por exemplo, hoje, quando a primeira coisa que eu chego na redação, além de ler os e-mails do jornalista da TV Diário, porque é a nossa fonte, né? A gente tem que ver primeiro o que está ali, né? Se tem alguma notícia ali, uma coisa muito urgente, uma coisa importante. Eu entro 6 horas da manhã, então eu já tenho que estar antenada com isso. E, lógico, aí tem os produtores que dão uma olhada no WhatsApp. Bom, você sabe disso, sim, hoje em dia, né? O WhatsApp tem que ver mesmo, porque tem muita coisa que chega, coisa interessante que chega através do WhatsApp. E depois eu vou pro Diário de Suzano e vou pro Diário de Mogi. Vou pro Diário de Mogi para ver o que tem ali, né? Fora o que a gente tem, as coisas que chegam para a gente através de release, né? Release do Estado, release das prefeituras da região, releases sobre cultura. Que às vezes não dá para virar no dia, mas a gente vai virando. A gente vira mesmo o que é importante, o que tem que ser virado, né? Não tem jeito. Mas eu assim, eu não diria a morte, né? Sempre alguém vai querer fazer um jornal. Sempre vai ter uma revista. Né? Eu acho que tem público para tudo, mas lógico, não como antigamente, como
pelo menos na nossa fase, né? Sim. Porque, bom, falar de impresso no Brasil, né? Não É muito tinha, antigo. Não tinha internet como hoje, Não né? tinha como a internet. Eu lembro, a gente não tinha eleição. celular. Não tinha celular. Né? Cobrir eleição do voto impresso que querem voltar a ruir, hein? Então, a gente não tinha celular. A gente saía com uma caneta e com papel e ia pra rua. Fazer as matérias com carro, com fotógrafo. E era aquele, e era muito legal você pegar no outro dia, né? Você folhear aquele jornal, ver sua matéria ali, as várias editorias, né? Mas é aquela coisa, o negócio está caminhando para a era digital, né? Cada vez mais, né? E eu acho que é isso. O jornalismo tem que se adaptando, né? O jornalismo vai se adaptando, como nós da televisão nos adaptamos aos vídeos, né? Quem disse que um dia a gente ia colocar na televisão vídeos? Ah, olha, você está vendo aí um vídeo da fulana de tal que mandou, você está vendo essa lama na frente da casa dela? Ou, você está vendo esse vídeo lá do Jardim Universo? Então, assim, eu quando eu entrei não tinha isso, né, de trabalhar com vídeo. O máximo que você ia usar alguma imagem que alguém cedeu, e mesmo assim tinha que ter aprovação, porque tem muitas pessoas que vendem as imagens, né? E era totalmente diferente. A gente só trabalhava com a nossa imagem, do nosso cinegrafista. Hoje em dia não. Hoje em dia tem... Quando a enchente é Nossa, você tá vendo imagem, essas imagens, né, aí do córrego tal, do rio tal. E tem matéria que você faz só com vídeos. Que as pessoas mandam para a redação. Tá certo. Fabiana, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o convite. Prazer revê-la aí depois de muito tempo, né? Legal saber que você está bem aí na correria aí da TV Diário. Eu aqui, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem. A minha mensagem... Bom, primeiro, eu adorei ter vindo aqui, porque o Diário de Suzano fez parte da minha história, né? Eu mesmo, depois de tanto tempo, né? Porque eu olho assim, eu fui atrás das anotações e eu vi aqui, né? 95, né? Para 96, né? Nossa, eu era tão jovem e tinha tanta coisa na cabeça. E eu acho que a gente tem sempre que não perder essa esperança, lutar pelas coisas que a gente quer, que a gente busca, e seguir, né? E nunca parar, né? Porque se a gente parar, a gente adoece, a gente se acomoda, né? E eu acho que o jornalismo, ele traz um pouco isso pra gente, né? De todo dia uma notícia diferente, todo dia de um jeito diferente, né? E você acaba conhecendo lugares onde você nunca pisou, mas você praticamente você entra dentro da casa da pessoa, né? Você vive aquela história, né? Então tem coisas emocionantes, tem superação, tem tristeza, né? São várias coisas. É o imprevisível, né? Essa palavra. Eu acho que o jornalismo é o imprevisível. Né? E é um imprevisível de adrenalina, que realmente você levar para as pessoas exatamente como as coisas são. Porque às vezes as pessoas acham, muita gente, né, acha que você pega a notícia e você dá a notícia. Não, a notícia ela tem um tratamento, né? A gente tem que tratar a notícia com respeito e tem que tratar as pessoas com respeito, né? Principalmente as pessoas que passam essa notícia para a gente, que são a notícia, né? Você tem que ter uma decência, né? Uma ética, né? Se fala tanto em ética, né? Mas eu gosto desse jornalismo verdadeiro, esse jornalismo que a gente apura, né? Você
deixa aquela notícia o mais fresca possível e o mais pura possível para chegar na casa da pessoa, né? Sem interferências, sem nada, né? E que os jornalistas se respeitem, né? Às vezes você está do outro lado da notícia, né? Mas você respeitar o trabalho do outro, né? Porque todo mundo é jornalista, né? Aqui, a gente conhece muito jornalista na região. E às vezes as pessoas, elas julgam muito, né? Mas da notícia, até você levar uma notícia para o ar, ou você, né, que tem todo um processo, né? Tem todo um processo, e a gente trabalha muito para chegar para a pessoa do jeito que a gente quer. Olha, tá aqui. Eu acho isso muito importante. A minha mensagem é essa. A gente fazer sempre esse jornalismo. Bacana, Fabiana. O Carlos Magno Rodrigues, a gente falou dele aqui, né? Você saiu para fazer matéria várias vezes com ele, né? O Carlos Magno Rodrigues. Magno. Que entrevista bacana, falando que bacana aqui. E ele colocou verdade, imprevisível e viciante, né? É verdade mesmo. Viciante também. Obrigado. Um abraço para ele, um beijo para ele também. Obrigado, Magno, por estar acompanhando a gente aqui. Fabiana, obrigado de coração você ter vindo, valeu mesmo. A hora que você vier para Suzano, está convidada para tomar um café aqui, tá bom? Obrigada a você, obrigada a todos do Diário de Suzano. Tá joia. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista, e até o próximo vídeo.